Note como tudo busca crescer, não apenas em tamanho, mas em quantidade. Uma semente brota e dá origem a centenas de frutos com milhares de novas sementes que vão gerar infinitas novas plantas. Os animais seguem um instinto natural para o aumento da população do clã em qualquer espécie. E o mesmo ocorre com o ser humano. Lição da pré-escola: todo ser vivo nasce, cresce e se reproduz. Essa é a dinâmica divina, multiplicação. A própria história bíblica é repleta de exemplos de como Deus gosta dessa operação da aritmética. A ordem para Adão e Eva foi: cresçam e se multipliquem. O resultado: 7 bilhões de pessoas no mundo. Abraão ouviu a promessa: uma grande nação virá de você. Ele deu origem ao povo judeu. O salmo dessa noite, irmãos, Salmos de número 56. Glória a Deus, aleluia. Salmos de número 56. Amém? Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me. Combatendo-me todo dia, me oprime. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que combatem contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos, como aguardando a minha alma. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contas as minhas vaqueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu em ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus, eu te renderei ações de graça. Pois tu livraste a minha alma da morte, não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, esse salmo de número 56 é o primeiro salmo que eu li na minha vida. Eu ganhei uma Bíblia de presente, uma Bíblia pequenininha, estava sempre guardada. E num dia que eu estava passando por uma grande luta, uma grande tribulação, aí eu peguei aquela Bíblia para ler e eu li justamente esse salmo. E eu comecei todos os dias a ler esse salmo. E a partir do momento que eu li esse salmo, essa palavra me fortaleceu. Porque aqui, nessa passagem, fala de Davi, quando ele foi preso, pelos filisteus. Ele estava preso, pelos seus inimigos. Então, aqui ele fala, irmãos, das lutas que ele estava passando com os seus inimigos. E nós sofremos com as lutas espirituais, com os ataques malignos que vêm sobre a nossa vida. Então, quando nós estamos, irmãos, passando por luta, passando por provações, aqueles ataques malignos que só a nossa alma entende, só o nosso coração entende, devemos fazer aqui, como diz o salmista, no versículo 10, em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. No versículo 11, em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Então, irmãos, nós devemos nos apegar com o Senhor, confiar em Deus. Quando eu li esse salmo, eu me fortaleci no Senhor e na sua palavra. Eu sei que por maior que sejam as nossas lutas, as nossas tribulações, Deus está acima de tudo, Ele é mais poderoso que tudo. Então, essa é uma oração por livramento, que nós possamos sempre meditar nessa palavra, que Deus está sempre conosco. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Então, em qualquer tempo, irmãos, que vier as lutas, que vier as tribulações, confie no Senhor. Coloque a sua confiança somente em Deus. Peça ao Senhor que Ele vai te livrar de todos os ataques do inimigo.
né? Porque nós sofremos assim, o inimigo ele não tem o poder para nos tocar, mas ele nos oprime todo dia, né? Uma opressão na alma, como eu estava falando aqui agora há pouco, a Rosa, às vezes ele não ataca propriamente, às vezes a gente, mas ataca alguém da nossa família e acaba sendo pior, porque a gente sofre mais ainda, né? Mas quando acontecer, irmãos, de vier o levantar do inimigo sobre as nossas vidas, nós devemos clamar ao Senhor, assim como fez Davi. Apesar dele estar preso, ele não desistiu, ele não desanimou, mas ele clamou ao Senhor e o Senhor o livrou. Então, assim como ele disse, né, se o Senhor livrou a alma dele da morte, não livrará os pés deles para andar diante de Deus na luz dos viventes? Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Vamos orar, irmãos, e pedir ao Senhor que Ele venha mesmo nos dar o livramento de toda a opressão maligna, de todo ataque do inimigo, e que nós possamos andar em paz na presença do Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te peço, Senhor, nessa noite, Pai, que o Senhor venha dar o livramento, meu Deus, ao teu povo. Livra-nos, Senhor, de todos os ataques espirituais, meu Deus, em nome de Jesus. Não permita, Senhor, que o inimigo venha oprimir a tua igreja, venha oprimir o teu povo, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para andar, meu Deus, na tua presença, jamais desviar dos teus caminhos, Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoa, Senhor, a nossa família, aonde nós estivermos, meu Deus, que o Senhor esteja conosco, Pai, e que caia por terra, Pai, todo levantar do inimigo sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Em Deus nós temos posto a nossa confiança, nós confiamos em Ti, Senhor, que o Senhor venha nos livrar de todo o mal, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. As palmas louvam ao Senhor, irmãos. Glória a Deus. Paz esteja convosco, amém. Vamos adorar. Feche seus olhos. Entre na presença do Pai. Ser o centro, eu quero ser um instrumento, eu não quero os presentes, eu quero a tua presença, eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há, eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você. Eu sei que o santo é.
presentes, quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, os outros igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, pois nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer. Pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é Jesus. Deus, ama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé. Pois eu sei que santo é Deus. Derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé. Pois eu sei que santo é santo. Santo, a terra está cheia da tua glória. Santo, 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 aplauda Jesus, glória a Deus. Tua presença. Vai, igreja, vai, igreja. Não há nada que eu anseie mais que ver a tua face, Deus. Nem neste lugar. Enche este lugar, vem neste lugar, enche este lugar. Estás assentado sobre os querubins, Jesus, estás entronizado, é o
aos serafins. Jesus, Jesus, estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Estás assentado sobre o trono de glória, Jesus. Estás entronizado, os amores do teu povo, Jesus. Estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar, vem neste lugar, vem neste lugar, enche este lugar, vem neste lugar. Enche a minha vida, oh vem, 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 vem neste lugar, enche este lugar, vem neste lugar, enche a minha vida. Diga pra ele: preciso tanto de ti, preciso tanto te ver, preciso tanto de ti. Preciso tanto te ver, quero te ver, preciso tanto de ti. Preciso tanto te ver, preciso tanto de ti. Vem neste lugar, enche este lugar, vem neste lugar, vem neste lugar. Enche este lugar, enche a minha vida. Vem neste lugar, enche este lugar, vem neste lugar, enche este lugar, neste lugar. Enche a minha vida. Nós queremos te ver, Senhor. Aplauda ele. Diga comigo: aos teus pés quero estar, meu Senhor.
aos teus pés quero estar. Diga: quando não tenho forças e coragem para lutar, aos teus pés quero estar, meu Senhor. Aos teus pés quero estar, meu Senhor. Aos teus pés quero estar. Aos teus pés quero estar, meu Senhor. Aos teus pés quero estar. Vamos dizer: aos teus pés quero estar, meu Senhor. Aos teus pés quero estar. Se achegue a Ele, diga pra Ele: aos teus pés quero estar, meu Senhor. Aos teus pés quero estar. Aos pés quero estar, aos teus pés quero estar, meu Senhor. Aos teus pés quero estar, quando não tenho forças e coragem pra lutar. Aos teus pés quero estar, meu Senhor. E coragem pra lutar, aos teus pés quero estar, meu Senhor. Quando não tenho força e coragem pra lutar, aos teus pés quero estar, meu Senhor. Quando não tenho forças e coragem pra teus pés quero estar, meu Senhor. Aos teus pés quero estar. Diga pra Ele: aos teus pés quero estar, meu Senhor. Aos teus pés quero estar. Essa seja a nossa oração: estar aos pés do Senhor, amém? Aplauda Jesus. Glória a Deus. Louvor, Senhor. Aleluia. Amém, irmãos. Paz seja convosco, amém? Irmãos, vamos orar pelos dízimos e ofertas. Se você for dizimar ou ofertar nessa noite, segura em tua mão seu dízimo, a tua oferta. Vamos apresentar a Deus, como a gente sempre faz em todos os cultos, né? Glória a Deus. Amado e eterno e soberano Deus, em tua presença, Pai, nós colocamos nossas vidas, primeiramente para te adorar, para te louvar como único Deus vivo, santo e verdadeiro, Senhor, porque não há outro Deus além de ti. E por isso nessa noite queremos te render honras e glórias e louvores ao teu nome.
Mas também a tua palavra diz que não devemos apresentar diante de ti com nossas mãos vazias. Nós devemos trazer presente ao Senhor, devemos honrar o Senhor, ó Deus, naquilo que a tua palavra tem nos ensinado. E essa noite, meu Deus, não é diferente, porque nós estamos aqui para te adorar, para contemplar a tua glória, a tua beleza, a tua formosura, para declarar que o Senhor é santo, para declarar que não há outro Deus além de ti, Senhor, para declarar, Senhor, que tu és o Rei da glória, que tu és o Santo de Israel, o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. Então nessa noite, nós também queremos, meu Deus, te adorar, Pai amado e querido, com os dízimos e a oferta, aquele Senhor, ó Deus, cujo coração é inclinado a ti, cujo coração, Senhor, é disposto a crer e obedecer a tua palavra, porque está escrito que vereis a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Mas nós queremos te honrar, não apenas com a nossa presença, com a nossa vida, mas também com aquilo que nós temos, ó Deus, o Senhor tem colocado em nossas mãos, que é dízimos e oferta. Então toda a honra, toda a glória seja dado a ti, é o reconhecimento da nossa parte que tudo é teu. É como diz o salmista Davi, quando ele convoca o povo, meu Deus, ali para ofertar para a construção do templo, e o povo trazia suas ofertas voluntariamente, e Davi dizia: Senhor, abençoa este povo, porque voluntariamente, segundo o seu coração, fizeste tais coisas. Assim, ó Deus, diz ele: Senhor, quem somos nós para te dar alguma coisa, se tudo é teu, se tudo vem de ti? Se nós dizimamos ou ofertamos, ou o que fizermos para o Senhor, tudo vem de ti, ó Deus, porque tudo é teu, das tuas mãos recebemos, diz o salmista Davi. E nessa noite não seja diferente na vida desse teu servo, da tua serva, que reconhece a tua glória, a tua grandeza, que o Senhor é aquele que domina sobre tudo, ó Deus, sobre a vida financeira dele ou dela. Então abençoa essa pessoa, honrando ela, meu Deus, abrindo a janela dos céus, derramando sobre o dizimista a bênção do Senhor, a qual está escrito na tua palavra, que esse homem emprestará, mas não tomará emprestado. Fidelidade gera bênção, Senhor. A desobediência muitas das vezes é a consequência do sofrimento e da maldição que alcança a vida da pessoa, Senhor, porque a obediência está ligado ao crer, à fé, à confiança no teu nome e na tua palavra. Então nós te adoramos, ó Deus, essa noite com dízimos e ofertas. Eu te louvo, eu te agradeço pela vida de cada um, Senhor. Essa noite abençoa a mensagem, a palavra que vai ser pregada, que ela sirva para nós, ó Deus, como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, para que possamos ser guiados pela tua palavra e ser, Pai, não apenas ouvinte dela, mas ser praticante, porque aquele que ouve e não pratica, diz a tua palavra que é como aquela pessoa que olhou no espelho e quando ele sai de diante do espelho não se lembra mais como é. Aquele que não obedece a tua palavra, aquele que não esforça para seguir o Senhor, a tua palavra, é como o homem que contempla a si mesmo no espelho, olhando ali, Senhor, logo vai, não lembra de nada. Assim aquele que ouve a tua palavra, mas não é disposto para viver, para colocar em prática, para seguir, para ser obediente. Mas eu te peço uma coisa: nos ajuda a ser fiel, nos ajuda, Senhor, a ser fiel ao Senhor, a tua palavra, porque é como Pedro disse, quando muitos abandonaram o Senhor, voltaram para trás, e Jesus dizendo aos discípulos: vocês também não vão me abandonar? Então Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos? Pois só tu tens as palavras da vida eterna. Para onde nós vamos, Senhor? O mundo não tem nada mais para nós, Senhor, porque aqueles que quiserem envolver com o mundo vão estar voltando a ser como o porco, a porca que foi lavada ao despojadouro de lama, e como o cão que voltou a comer o seu próprio vômito. Mas aqueles que são teus se santificam, aqueles que são teus, Senhor, busca a tua presença, aqueles que são teus têm fome e sede da tua palavra, aqueles que são teus, é como o salmista disse, que os pés dele estavam dentro da tua casa, ó Senhor dos exércitos. Senhor, assim seja em nós, assim seja nós, cria, como diz o salmista, em nós um coração, ó Deus, que teme ao teu nome, a tua palavra. Inclina, Senhor, ao ouvir a oração e o clamor do teu povo nessa noite. Então nós te louvamos e te agradecemos no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Se você for dizimar ou ofertar, pode fazer no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Toda glória, toda honra e todo louvor pertence ao nosso Deus. Glória a Deus. Amém? Quer chamar a irmã Sirlei aqui? Irmãos, todos vocês ficam sabendo,
de hoje em diante, aquele que for pregar no dia, não vai ficar mais, vai ficar sentado naquela cadeira lá. Aquela cadeira está sendo colocada a partir de hoje, para a pessoa que for pregar, ou na quarta, ou na sexta, entendeu? Então vamos estar passando, ficar aqui em cima do altar, amém? Glória a Deus. Paz seja convosco, irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos para nós meditarmos hoje, aqui na Bíblia, no livro de 1 Reis. 1 Reis, no capítulo 17. Aqui onde fala sobre Elias. Hoje nós vamos falar um pouco, né, sobre a glória de Deus se manifestando na nossa vida. O sobrenatural de Deus se manifestando, né, na sua vida. O extraordinário de Deus, o que Ele faz na vida daquele que faz a sua vontade, que obedece a sua palavra. Amém? 1 Reis, capítulo 17. Os irmãos acharam? Então vamos ler aqui a palavra do Senhor. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Continuando aqui no versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Amém? Vamos fazer uma oração antes de nós ir para a palavra. Vamos falar com o Senhor para que Ele venha falar conosco, né? Porque de mim mesma eu não tenho nada para falar, porque eu estou aqui para ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós nessa noite, ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar, porque todos os dias, né, nós temos que aprender mais e mais do Senhor. Então, que o Senhor venha me usar, venha colocar a sua palavra na minha boca, e que essa palavra, né, sirva para mim, para você, que essa palavra ela venha nos transformar, que essa palavra, né, ela seja de grande valia na nossa vida, que nós venhamos colocar em prática e que a cada dia mais nós venhamos crescer mais na presença do Senhor. Amém? Grande e eterno Deus, nos colocamos aqui na sua presença, meu Deus, para, Jesus querido, ouvir a tua voz, meu Deus, para, Senhor Jesus, saber qual a tua vontade para a nossa vida. Meu Deus, aqui estamos para te louvar, para te engrandecer, Senhor Jesus, para buscar a tua face, o teu reino, a tua presença. Aqui estamos, Senhor Jesus, para ouvir a tua palavra, que o Espírito Santo, meu Deus, abra a mente de cada um, que o
Espírito Santo fale, Senhor Jesus, em cada coração nessa noite, que o teu Espírito venha pairar, Senhor Jesus, nesta igreja, que o Senhor venha tocar em cada vida que aqui está, e que nós possamos, Senhor Jesus, receber, meu Deus, a bênção, receber o milagre, aquilo que cada um veio buscar nessa noite, aquilo que cada um precisa. Meu Deus, estamos aqui para te agradecer, para te louvar, para te bendizer, para ouvir a tua voz, Senhor Jesus, porque queremos, Senhor Jesus, estar cada dia mais perto de ti, queremos aprender contigo. Fala conosco nessa noite, meu Deus, queremos ouvir a tua voz, sentir a tua presença, meu Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, por esta oportunidade, Senhor Jesus, que o Senhor tem nos dado, de estar aqui, Senhor, reunidos na tua casa, na tua presença, Senhor Jesus, para adorar o teu santo nome. Eu te agradeço, papai querido, fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Então aqui, irmãos, nessa noite, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de um homem chamado Elias, né? Quem era Elias? Elias, ele era um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem de oração, né? Ali que vivia em Israel. E ali nós vamos ver que Deus, ele vai realizar o extraordinário na vida de Elias. Ali, Elias, ele vai viver a glória do Senhor se manifestar na sua vida. Ele vai ver o sobrenatural de Deus se manifestar na sua vida. E todos nós queremos, né, e precisamos do sobrenatural de Deus na nossa vida. Todos nós precisamos viver a glória do Senhor, né, na nossa vida. Todos nós precisamos viver o extraordinário de Deus na nossa vida. E aqui, então, nós vemos Elias, né, que ele estava lá na sua casa, quietinho, né, buscando a Deus, orando a Deus, era um homem temente. E aí, então, lá na sua casa, Deus, então, o visita, né, Deus o visita e diz para ele: Elias, se levanta porque eu quero te usar. E ali Deus levanta, então, Elias, tira ele de dentro da sua casa, e Deus o coloca como profeta ali naquela terra. Coloca, então, Elias como profeta em todo Israel. E ali, então, quando Deus fala com Elias, ele diz para Elias, para ele descer até o reino ali, o palácio do rei Acabe, porque naquela época ali o rei que estava reinando era o rei Acabe. Então Deus deu uma ordem para Elias: Elias, vai, desce até o palácio de Acabe, e lá você vai profetizar para aquele povo. E Elias, então, ele ficou feliz, né? Se aprontou, se arrumou, pensando assim: eu já vou começar o meu ministério, né, profetizando para rei. Porque imagina, irmãos, ali Elias ser levantado como profeta, né, e o seu ministério já começar ele profetizando para um rei. Ele imaginou assim: eu vou descer até Acabe, né, até o rei, e eu vou profetizar, e quem sabe eu vou ser chamado para participar ali do banquete do rei, né? Quem sabe eu vou ser amigo do rei, vou ser importante em Israel. Aí ele pensa assim: eu vou viver o extraordinário de Deus na minha vida a partir de agora, né? E aí, então, Elias, ele se levanta, se apronta, né, se arruma, e ele vai, então, ali até Acabe, aquele rei, e diz a palavra do Senhor que aquele rei Acabe, ele era um rei que estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Acabe, ele se tornou ali idólatra, se esqueceu do Senhor, começou a fazer altares ali a Baal, né, a um deus pagão, e ele
sendo um líder, né, ele tinha que orientar o povo, ele tinha que levar o povo a chegar mais perto de Deus. Pelo contrário, ali o que ele fazia? Ele afastava o povo de Deus. Ali ele então fazia todo aquele povo, começou aquele povo todo a pecar, aquele povo se afastava do Senhor e começava ali a adorar a Baal, começava ali a levantar altares a Baal. E ali o reino já estava, né, ruim, né, muito ruim nessa época. E para completar, aquele rei Acabe, ele se casa com Jezabel. Jezabel, né, diz a Bíblia que era uma mulher muito ruim, uma mulher muito má. E para vocês terem noção, né, aquela mulher, como diz a Bíblia, era o capeta ali em vida. E aquela mulher chega, né, de uma outra terra, e ela acaba de chegar ali no reino, e Acabe deixa de ouvir os seus conselheiros, deixa de ouvir os profetas, os seus servos que estavam junto com ele há tanto tempo. Acabe então começa a ouvir aquela mulher que não entendia nada, né? Começou a dar palpite ali no reino. Aquela mulher começou a manipular Acabe, e Acabe então se tornou uma marionete na mão daquela mulher, e ela tudo que ela mandava, ele fazia. E ele, como um líder do povo que tinha que analisar, né, o que ele estava fazendo, ele só aceitava o que aquela mulher dizia. E ela começou a criar confusão no reino, e ela começou a mandar no reino, e Acabe então se tornou apenas como um boneco ali naquele trono. Por quê? Porque ele entregou o reino na mão de Jezabel, e era Jezabel que começou a mandar naquele povo, ela que mandava e desmandava, e Acabe então fingia que não enxergava, ele não tomava nenhuma atitude, não fazia nada. E então o reino, então, vocês não têm noção como que estava o reino todo arrebentado. E aquela mulher, ela era tão ruim, e ela era contra, né, o povo de Deus. Ela era uma mulher idólatra, e ela começou a espalhar vários ídolos dentro do palácio, e Acabe então com seus olhos fechados, né, fazendo tudo o que aquela mulher queria. E ali então aquela mulher começou também a perseguir os profetas, e ali o Senhor, né, vendo tudo isso, né, como estava a situação daquele reino, daquele povo, o Senhor então, ele resolve intervir ali naquele reino, no reino de Israel. E ele então levanta ali o profeta Elias, e aí ele dá uma ordem ali para Elias, né? Elias vai até Acabe, profetiza para aquele povo. Só que Elias foi, e ele não sabia o que ele ia profetizar, ele pensava uma coisa e na verdade era outra, né? Quando ele chegou ali diante de Acabe, do rei Acabe, de Jezabel, diante daquele povo, aí Deus diz para ele: Elias, você não vai profetizar nada de bom nesse reino, você não vai profetizar nada de bênção aqui hoje, você vai profetizar contra esse povo, você vai falar a verdade, você vai profetizar aquilo que eu te mandar, você vai profetizar juízo contra esse povo. E nós vemos aqui então, Elias chega para Acabe, né? E ele então vai transmitir ali a profecia do Senhor, e ele diz para Acabe assim, olha, no versículo 1, irmãos, ó: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então, agora vocês imaginem, né, o profeta chega ali para o rei, né, e o rei se sente, acha que ele é muito importante, né? Jezabel chegou achando que era a rainha da cocada preta, e de repente chega ali aquele profeta, né, e dá aquela profecia de juízo contra eles. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem chuva nem orvalho haverá, segundo
senão segundo a minha palavra. Então ali Elias leva aquela palavra dura ali para o rei, leva aquela palavra dura ali para o povo, né? E por que Elias profetizou ali que não haveria chuva, né? Até que o Senhor, né, determinasse o contrário, e foram acho que 3 anos e meio, né, que não choveu naquela terra. Por que Elias profetizou acerca da chuva? Porque aquele povo, irmãos, as suas colheitas, quando eles colhiam os alimentos, né, tudo aquilo que Deus dava para eles ali, toda aquela fartura, quando então chegava a época da colheita, em vez deles agradecer a Deus, né, por tudo que o Senhor ali estava entregando na mão deles, o que eles faziam? Eles levantavam altares a Baal, e eles glorificavam a Baal, agradeciam a Baal, porque eles acreditavam, né, que Baal era o Deus da prosperidade. Então eles achavam que Baal era o responsável, né, era o Deus que estava ali abençoando eles. Então Deus, né, quando envia essa profecia, ele mostra para aquele povo quem é o Deus que manda Israel, que o Deus que mandava Israel, a partir daquele dia, o Deus não era Baal, que quem mandava ali em Israel era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, né? O Deus que ele abre a porta e ninguém fecha, e que ele fecha a porta e ninguém abre. Então ele mostrou para aquele povo quem era Deus, quem era que mandava ali naquela terra. E então, irmãos, nós vemos que quando então Elias profetizou ali a respeito da chuva, e aquele povo ficou enfurecido, né, com Elias. Acabe e Jezabel ficaram ali raivosos, enfurecidos ali com Elias. E Elias, então, ele sai daquele lugar, porque ele imagina assim: esse povo vai me matar. Esse povo, eu vou ser linchado aqui, né? Porque ele pensa que ele vai lá para profetizar uma coisa, mas Deus manda ele profetizar outra. E ele sai, então, ali do palácio, daquele lugar, e ele vai andando pelo caminho, ele vai olhando, e ele vai vendo que as águas já vão secando, as águas dos rios já vão secando, e ele vai vendo que as plantações já estão murchando, e ele vai vendo, então, ele vai andando, vai vendo que a fome está chegando, e ele vai andando assim, sem rumo, sem saber o que fazer, para onde ir, e ele achando que a sua vida ia melhorar, né? Que ele ia viver o extraordinário de Deus a partir daquele momento, e ele sai ali sem rumo, sem saber o que fazer. Ele falou assim: agora eles vão me matar. E ele sai, e ele pensa: eu não posso voltar para minha casa, porque se eu voltar para minha casa, eles vão me matar. Eu não posso ir para a casa daqueles irmãos, que eles vão me procurar, Jezabel e Acabe vão me achar, eles vão me prender, eles vão me matar. E aí Elias não sabia o que fazer, estava meio sem rumo, andando e pensando: e agora não vai ter água, né? Não vai ter alimento para comer, para beber. Como eu vou fazer, né? Como todo mundo vai fazer, como será, né, esse tempo? E aí nisso a gente pensa, irmãos, muitas vezes, né, que Deus, ele realiza o extraordinário na nossa vida somente quando está tudo bem. Mas não é assim. Deus tem as suas estratégias, ele tem a sua maneira de trabalhar. E ali Deus então fala com Elias, e ele diz para Elias: Elias, vai para o deserto. Você vai para o deserto e você vai se esconder junto ao ribeiro de Querite. E lá no ribeiro de Querite as águas não secaram. E lá eu vou cuidar de você. Lá tem água à vontade, em abundância para você beber. E eu já ordenei ali os corvos para levarem para você pão e carne de manhã,
pão e carne durante a noite. Aí vocês imaginam, né? Elias nem estava acreditando, porque todo lugar que ele ia passando estava tudo seco, não tinha alimento, não tinha água, e de repente ele vai então para o deserto. E aí, muitas vezes, irmãos, a gente pensa, né, que o extraordinário de Deus a gente vive só nos grandes palácios, né, como Elias pensou. Eu vou viver o extraordinário ali no palácio. Não, Deus manifesta a sua glória, independente do lugar que você está. Nós vemos hoje, né, que o mundo está em crise, mas você está em Cristo Jesus, e Ele cuida de você, Ele está cuidando de você, da sua família, assim como Ele cuidou ali de Elias, né, naquele tempo. Aquela pessoa que faz a vontade de Deus, Deus não vai deixar faltar nada para ela, independente de onde ela esteja, né? Independente de ela estar no deserto, o Senhor Deus não deixará faltar nada para essa pessoa. O Senhor Deus suprirá todas as suas necessidades. E diz a palavra do Senhor ali, né, que no deserto, Elias, ele ficou assim, pasmado, né, de ver. Chegou ali, o ribeiro estava cheio de água, tinha água à vontade para ele beber, para ele tomar banho. Então não faltou água ali para ele. E todos os dias, né, Deus preparou aqueles garçons que chegavam ali, né, com pão e com carne para ele. E eles vinham sempre na hora certa, eles não atrasavam e não adiantavam. Imagine, irmãos, os corvos, né, saber o horário certo de chegar ali naquele lugar, né, para levar o pão e levar a carne ali para o profeta. E eles não comiam, né? Vocês imaginam aquele corvo levando o alimento e eles não comiam aquele alimento. Deixava ali do jeito que Deus havia falado, né? Eles deixavam ali para Elias, e Elias ali contemplando aquela glória, né? Meio sem acreditar, aqueles corvos chegando ali com aquele alimento todos os dias para ele. E ele tinha abundância, irmãos, no deserto. Enquanto toda aquela terra estava padecendo de fome, toda aquela terra estava padecendo ali de sede, não faltou nada para Elias. Aí vocês imaginam, e quando a gente lê essa passagem aqui, né, a gente fica imaginando, né, essa cena na nossa cabeça. A gente fica imaginando assim, é uma história, igual aquelas histórias que a gente lê nos livros, né, da escola. É uma história, uma lenda, mas não é, irmãos. É algo acontecido, algo que aconteceu, que está na Bíblia, irmãos. Algo real. O Senhor Deus cuidando de Elias de uma forma assim, inacreditável. Por quê? Porque o milagre de Deus não se explica. A gente não consegue explicar o milagre de Deus na nossa vida. Milagre, irmãos, é para ser vivido. Às vezes a gente conta um milagre, né? A pessoa fala assim, nossa, mas o que aconteceu? E às vezes a gente não consegue nem explicar. E às vezes quando a gente explica, a pessoa até se escandaliza, ela acha que é mentira, porque milagre é milagre, né? A gente não consegue explicar, outra pessoa às vezes não consegue entender, acreditar o que o Senhor Deus tem feito na nossa vida. E nós vemos ali que Elias, então, irmãos, ele estava vivendo o extraordinário de Deus no deserto, né? Ali ele imaginou, o que eu vou fazer no deserto? Eu vou morrer no deserto, mas não. Ali foi no deserto que Deus manifestou a sua glória na vida dele. Foi no deserto que Deus realizou o sobrenatural na vida dele. E ali, irmãos, no deserto, né? Nós vemos que no deserto, quanta coisa aconteceu ali no deserto, irmãos. Nós vemos que foi no deserto que o Mar Vermelho se abriu, né? Nós vemos que foi no deserto que o maná desceu do céu para alimentar o seu povo. Os maiores milagres na Bíblia aconteceram no deserto. Foi no deserto que aquelas águas amargas de Mara se transformaram em águas doces. Então nós vemos que Deus faz milagre no deserto.
E às vezes você acha que está tão difícil, né? Esse mundo está tão difícil. É que às vezes a gente está atravessando o deserto, nós estamos no deserto. Mas presta atenção na sua vida, irmãos, como Deus tem cuidado de você. Não tem te faltado nada. Assim como o Senhor, né? Deus que cuidou ali de Elias. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor que cuida de você. O Deus de Elias é o seu Deus. E olha como Ele tem cuidado de você, irmãos. Nessa pandemia que passou, quantas pessoas perderam a sua vida. E você está aqui com saúde, né? Na casa de Deus, servindo ao Senhor, adorando a Deus. Quantas pessoas têm passado fome e você não? Deus tem colocado alimento na sua mesa todos os dias, né? Você tem o alimento, a sua família tem o alimento. Deus não tem deixado faltar nada na sua casa. Às vezes você reclama, irmãos, mas você não para analisar que mesmo estando no deserto, o Senhor não te deixa sozinho. O Senhor tem cuidado de você da melhor forma possível. Quantas pessoas não têm, às vezes, um vestimento, um sapato, mas Deus não tem deixado faltar para você, porque você olha no seu guarda-roupa, você tem para escolher. Então, irmãos, vamos agradecer ao Senhor, né? Não reclamar. Por quê? Porque o Senhor tem nos dado tudo, o Senhor tem estado conosco, tem nos fortalecido, né? Quantas pessoas estão aí tristes, né? Deprimidas. Você está hoje na casa do Senhor, alegre, né? Feliz na casa do Senhor. Então o Senhor tem cuidado de você, e é isso que Ele faz, né? Todo aquele que estiver na presença do Senhor, não vai lhe faltar nada. O Senhor vai providenciar aquilo que você precisar, o Senhor vai providenciar. E nós vemos ali, irmãos, que Elias, então, passou aqueles dias, né, ali naquele ribeiro, sendo coberto com o sangue de Jesus. Por quê? Porque Jezabel e Acabe colocou todos os soldados atrás de Elias. E eles ficaram tão enfurecidos, né? Porque vocês imaginem, a fome chegou no palácio, né? O rei e a rainha passando necessidade, sede, fome. Eles ficaram muito raivosos, né? E eles colocaram todos aqueles soldados atrás de Elias. E eles queriam prender Elias, queriam matar Elias a qualquer preço. E Jezabel, ela colocou até uma recompensa, né, para quem conseguisse ali trazer Elias. Eles disponibilizaram uma recompensa. Quem trouxesse Elias vivo ou morto, inteiro ou arrebentado, do jeito que trouxesse Elias ali, eles queriam que Elias estivesse morto e eles dariam uma recompensa. Então, aqueles soldados estavam todos atrás de Elias, e Elias ali coberto com o sangue de Jesus, coberto pelo sangue de Cristo, e eles não puderam localizar ali Elias. Mas chega um certo dia, irmãos, em que Elias se levanta, né? Ali nada estava faltando para ele vivendo toda aquela glória, né? Vivendo o sobrenatural de Deus, ali com abundância, né? Na sua ali onde ele estava. E aí Elias então acorda de manhã e de repente ele olha e o ribeiro secou-se. Acabou a água ali naquele ribeiro. E aí ele pensa, e agora, né? Mas aí Deus fala novamente com ele. Fala, Elias, se levanta porque está na hora de você partir. Vai então agora para Sarepta. E mandou então que Elias atravessasse aquele deserto e fosse em direção ali Sarepta, né, de Sidom. E ali Elias então obedece, né? O sinal de que Deus não queria Elias ali mais era que aquele ribeiro secando. Então, às vezes, quando Deus ele quer mudar a nossa rota, mudar o nosso destino, né? Ele envia o sinal para que nós venhamos compreender, para que nós venhamos ali
sair, partir, né, para uma próxima etapa. E foi o que aconteceu ali, o ribeiro secando, era o sinal de que Deus queria que Elias fosse para outro lugar, né, que Deus precisava de Elias em outro lugar. E ali ele se levanta, né? E ele vai atravessar aquele deserto em direção a Sarepta, aí mais ou menos aí cerca de 120 quilômetros, mais ou menos. Aí vocês imaginam, né? O perigo de Elias atravessar aquele deserto com todos aqueles soldados atrás de Elias, aqueles soldados à caça de Elias, e Elias atravessando aquele deserto, né, irmãos, a pé, porque não tinha carro naquela época, né? E Elias estava caminhando ali a pé, e diz a palavra do Senhor que Elias caminhou vários dias, né? E ele chega ali em Sarepta, e ninguém conseguiu colocar as mãos em Elias. Ninguém viu Elias. Por quê, irmãos? Porque o Senhor deu livramento. O Senhor cobriu Elias ali com o sangue dele. É isso que o Senhor Deus faz conosco, né? Ele nos cobre com o sangue dele, nos dá o livramento dos nossos inimigos. Muitas vezes os nossos inimigos, eles têm vontade de nos estraçalhar, né? Os inimigos, eles querem nos atacar, mas o sangue de Jesus, né, nos cobre, nós somos cobertos com o sangue de Cristo, né? E ali ninguém pode tocar, ali ninguém pode tocar no ungido do Senhor. E nós vemos, irmãos, então ali, né, que Deus estava cuidando de tudo, Deus estava no controle da vida de Elias, e é Ele, esse Deus, que está no controle da sua vida. Então não precisa ter medo, irmãos, não precisa ter medo no deserto, na dificuldade, porque é esse Deus, né? Esse Deus que nós lemos aqui, que não é história não, mas é o Deus real, é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de ontem, de hoje, né, e de eternamente. Ele é o teu Deus, é Ele quem cuida de você, é Ele quem vai na sua frente dando a vitória, guerreando pela sua vida, guerreando pela sua família. Então nós vemos que ali Elias, então, ele sai ali de Querite, né, do ribeiro de Querite, e ele atravessa todo aquele deserto ali, caminhando, e ele chega ali em Sarepta, né, naquele vilarejo. E aí quando ele chega em Sarepta, né, irmãos, ele estava com sede, ele estava com fome, né, andando vários dias. Então ele avista já de longe uma mulher, né, uma viúva, e essa mulher, ela estava ali catando gravetos. Aí Elias já pensou assim, poxa, Deus deve ter me enviado aqui para orar para essa mulher, né? Porque acho que a coisa aqui está feia. Porque se a mulher estava catando graveto, é porque pouca lenha, pouca comida, né? Ela não tinha comida para fazer. Porque muita lenha, muita comida, né? Então, se ela estava catando gravetos, é porque ela não tinha quase nada para pôr na sua panela. E Elias pensou, com certeza Deus quer que eu ore por ela, né? Profetize na vida dessa mulher. E aí então Deus diz para ele, Elias, você está vendo aquela viúva ali? E Elias, sim, Senhor, eu estou vendo. E ele diz assim, Elias, ela vai cuidar de você, ela vai te sustentar. E Elias então fica parado, né, pensando, mas como que essa mulher vai me sustentar? Eu estou com sede, estou com fome, e aquela mulher não tem nada na casa dela, porque se ela está ali com graveto, ela não tem comida, nem para ela, quanto mais para mim, né, para me sustentar. Mas foi Deus quem disse, né, foi o Senhor quem disse para Elias que aquela mulher ia cuidar dele, que aquela mulher iria sustentá-lo. E então ele vai até aquela mulher e ele pede para ela água, né? Ele chega até ela e diz, eu estou com sede, eu quero água. E aquela mulher então, ela providencia água ali para Elias, né? Para que ele pudesse matar a sua sede. E Elias lhe toma a água, mata a sua sede. E aí então ele fala para aquela mulher,
o que a senhora tem na sua casa, né, para preparar para me comer, porque eu estou com fome. O que a senhora tem aí? E aquela viúva olha para ele pensando assim, eu não tenho, né? Eu não tenho quase nada, né? Aí olha para ele e diz assim, olha, eu tenho aqui só um pouquinho de farinha na minha panela e um pouquinho de azeite na minha botija. E eu vou preparar um pequeno bolo aqui para mim, para o meu filho comer, e depois nós vamos morrer, porque nós não temos mais nada, nós não temos comida, nós não temos o que comer, porque lá também não chovia, né? Lá também, desde que houve a profecia de Elias, lá também não havia chuva, lá também havia fome, né? E não tinha alimento para aquele povo se alimentar. E ali Elias escutando, né, aquela palavra, então ele diz para aquela mulher assim, eu sou homem de oração, eu sou profeta, e o Senhor, Ele manda te dizer, e isso aqui, olha, está escrito, irmãos, vamos ver aqui, ó, no qual versículo? Versículos 13 e 14, ó. Olha o que ele diz para a mulher. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Vocês entenderam, irmãos? Ali, então, Elias profetizou na vida daquela mulher, né? Ele diz assim, diz o Senhor dos exércitos, faz para mim primeiro, com o que você tem, você providencia, faz o alimento e traz para mim primeiro, porque eu vou comer, saciar a minha fome, e depois não vai faltar farinha na sua panela e não vai faltar o azeite na sua botija. Aí vocês imaginam, irmãos, a situação daquela mulher, né? Pensa bem, nós temos que ter fé, mas se fosse comigo e com você, o que vocês iam imaginar? Porque aquela mulher pensou assim, quem é esse homem, né, que chega aqui, né? Às vezes a gente precisa de uma ajuda, irmãos. No caso de Elias, né? Ele estava com sede, com fome. Aí ele precisava de uma ajuda. Eu não sei se já aconteceu com os irmãos, mas às vezes vamos supor, a gente tem um problema, né? Aí você pensa assim, eu vou ligar para a irmã. Aquela irmã que você tem uma confiança, ou eu vou ligar para aquele irmão, sabe que você está acostumado a ligar para pedir oração? Fala assim, irmão, eu estou passando por isso, me ajuda em oração, né? Você conta para ele, estou passando por esse problema, e me ajuda em oração. E Elias, ele estava buscando alguém para ajudar ele. Ali naquele momento, quando ele chega ali para aquela viúva. Só, o que aconteceu? Aí nesse caso, quando você liga, né? Aconteceu, aí eu ligo para uma irmã pedindo, vou pedir para ela ajuda em oração. Só que aí antes de você abrir a boca e contar qual o seu problema e pedir oração, aquela pessoa te fala, eu estou passando por isso, me ajuda em oração. Aí a gente perde aquilo que a gente ia falar, a gente nem fala. A gente pensa assim, aquela irmã está passando mais problema do que eu, né? Então, eu nem vou pedir oração, né, para ela me ajudar em oração. Só que aí aquela pessoa te pede oração. E aí, quando você se dispõe a orar por aquela pessoa, né, interceder a Deus por aquela pessoa, Deus, Ele envia a solução para o seu problema. Para aquela necessidade, sabe quando você não estava vendo assim, uma luz no fundo do túnel, você não estava vendo um escape, e aí quando você se dispõe a orar e ajudar aquela pessoa, né, que você ia pedir oração, aí Deus, Ele entra com a providência na sua vida. E foi isso que aconteceu ali com Elias, irmãos, quando ele chega ali, né, precisando de ajuda, e ele vê que ele tinha que profetizar na vida daquela mulher.
E aí, então, Deus fala com Elias, Elias profetiza na vida daquela mulher. E aquela mulher escuta aquela profecia, irmãos. E ela, então, naquele momento, irmãos, ela creu naquela profecia, né? Naquele momento, ela obedeceu a palavra ali de Deus, ela obedeceu a palavra do profeta, e ela pensou assim, né? Ainda que eu morra, mas eu vou morrer lutando, né? Porque há uma grande diferença da pessoa se entregar, né? Se acovardar, entregar os pontos, né? E daquela pessoa, uma pessoa que morre, mas ela se acovarda, não faz nada, e daquela que morre lutando. Existe uma grande diferença. Ela pensou assim, né? Não, eu creio, eu acredito, né? Que o milagre vai acontecer, porque ela imaginou, ainda que eu morra, eu vou morrer lutando. E ali ela creu, né? Ela colocou a sua fé em ação. Ela ouviu, ela deu crédito na palavra do profeta. E aí ela foi lá, ela fez aquele alimento, né? E trouxe aquele alimento primeiramente para o profeta. Entregou aquele alimento ali para o profeta, e ali o profeta então se saciou, né? Ele comeu, e aí naquele momento ele disse: agora eu vou orar, né? E aí ele orou, intercedeu a Deus por aquela mulher e pelo seu filho. E diz a palavra do Senhor que a partir daquele dia não faltou a farinha na panela daquela mulher, não faltou o azeite na botija daquela mulher. E sabe o que aconteceu? Até o dia, né, em que voltou a chover naquela terra. Ali alimentaram aquela mulher, o filho dela e o profeta Elias. Todos eles se alimentaram ali durante todo aquele tempo. Por quê? Porque aquela mulher, ela deu crédito à palavra do profeta. Ela ouviu a palavra de Deus. Ela colocou a sua fé em ação. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Porque é uma grande diferença, né? Alguém dizer para você, não vai dar certo. Mas você tem que ouvir a palavra, né? A palavra que o Senhor te deu, a palavra que você tem. Todos dizem para você, não vai dar certo, mas você diz, vai dar certo, eu creio, né? A porta não vai se abrir, mas você fala, a porta vai se abrir, eu creio. Então, irmãos, há uma diferença daquele que se acovarda, se acomoda, né? E que fica esperando ali só morrer. E daquele que vai à luta, mesmo nas dificuldades, ele está lutando, ele está crendo, está colocando a sua fé em ação. E aquele que coloca, né, a sua fé em Deus, ele não será confundido nem envergonhado, porque o Deus que cuidou de Elias ali, que cuidou daquela mulher, né, daquela criança, é o mesmo Deus que está aqui hoje, e é Ele que diz que Ele está cuidando de você, Ele está no controle da sua vida, Ele está no controle de tudo, né? E se você estiver na presença do Senhor, não precisa se preocupar, porque é Ele que te dirige, é Ele que te controla, Ele está no controle de tudo, né? Então, irmãos, você tem que dizer sempre, eu creio que Deus está operando, né? Então, você obedece porque você crê. E quando nós cremos, irmãos, cadeias, elas são quebradas, portas são abertas, a resposta de Deus, ela chega, né? Para você, chega na sua vida. O milagre de Deus chega na sua vida. Enquanto você ora, a oração é a chave da vitória, né? Enquanto você ora, né? Deus, Ele está trabalhando, os céus estão trabalhando ao teu favor. Então, irmãos, Elias, né? Ele tinha um plano, pensava que viveria o extraordinário de Deus ali no palácio, mas não, Deus o levou para o deserto, e foi no deserto que ele viveu o extraordinário, o sobrenatural de Deus na sua vida. Então, irmãos, para cada um Deus tem uma estratégia, né? Para cada um Deus trabalha de uma forma, cada um Deus usa de uma forma, cada um Deus tem uma estratégia para a sua vida. Então fique firme, porque mesmo no deserto, mesmo neste mundo, né, irmãos, tão
complicado, né? O Senhor cuida de cada um de nós. O Senhor não nos deixa sós, porque assim como Ele cuidou de Elias, Ele cuida de você. Amém? Você crê? Amém? Fica nessa palavra, né? Fica nessa fé, porque assim como Deus operou um grande milagre, né? Lá na vida de Elias, daquela mulher, daquela criança, é o mesmo Deus que opera hoje um milagre na sua vida. É o mesmo Deus que vai com você na sua frente, lutando por você, guerreando, né? A teu favor, para te dar a vitória. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos estão abençoados aí por Deus? Abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Dizer que tu és o Rei. Dizer que tu és o Senhor. Eu reino sempre eterno, mas em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora.
abalam, os povos se curvam, e aí? As bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Vamos dizer novamente. Se abalam, e aí? Os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Aplauda Jesus. Amém? Glória a Deus. Sente-se um pouquinho em nome de Jesus. Amém? Irmãos, amém? Enquanto a irmã Cirlei estava pregando, nota o que eu vou falar para você. Estava pensando sobre o povo de Israel. Um povo escolhido por Deus, chamado por Deus, que tinham as bênçãos de Deus sobre ele. Por mais que você tenha a bênção de Deus sobre a tua vida, mas quando você, no caso de uma liderança, se deixa levar pelos outros, a questão do rei Acabe, que conhecia Deus, que sabia como deveria se comportar no caminho de Deus, ele se deixou levar pela sua esposa Jezabel. E quando uma liderança, seja em casa, seja na igreja, seja em qualquer lugar, ela é fraca, ela põe não apenas ela em perigo, mas põe a vida de todos aqueles que ela lidera em perigo. O caso aqui de Acabe foi que ele se deixou levar pela sua esposa, uma mulher que não, como foi falado aqui pela irmã Celeste, que não conhecia Deus. Então, se nós somos pessoas que conhecemos a Deus, nós temos que viver de acordo com aquilo que Deus tem falado. Não tem meio termos. Ou Deus vai ter que usar o profeta Elias, trazer o profeta Elias para falar conosco. O que estava acontecendo ali naquele reinado? Eles começaram a adorar Baal, porque diziam: Baal é o Deus que controla a natureza, Baal é o Deus que controla as nuvens, Baal é o Deus que faz chover, Baal é o Deus da fartura. Justamente quando Deus manda ali o profeta, ele toca no ponto principal daquilo que eles mais criam.
Porque como foi falado aqui, eles acreditavam, eles plantavam, Deus mandava chuva, eles colhiam, tinham abundância, mas eles não retribuíam a Deus, eles retribuíam a Baal. E Deus falou: chega. É como você pegar a Bíblia e ali em Jeremias capítulo 7, versículo 18, que fala que os filhos ajuntavam a lenha e as mães faziam um bolo e ofereciam a rainha dos céus. E quando o profeta trouxe uma mensagem, uma palavra, eles disseram: nós não vamos te escutar. Porque a Bíblia diz que Deus mandava pregar o evangelho para aquele povo de dia e de noite, mas aquele povo não queria ouvir, o coração daquele povo não era inclinado a Deus. Então Deus toca no ponto mais principal, naquilo que eles mais acreditavam, naquilo que eles mais criam. Deus então faz o quê? Cerra os céus. Vamos ver se Baal então é Deus. Vamos ver se Baal tem poder sobre a natureza, tem poder sobre as nuvens, tem poder sobre a chuva. Vamos ver então. Acabou. Deus é controlador de tudo, todas as coisas estão na mão dele, e a Bíblia diz que todas as coisas obedecem à voz da sua palavra. Mas eu quero voltar falando aqui de um líder fraco, que se deixa levar por uma conversa de um, pela conversa do outro, por aquilo, e como eu falei, o quê? Ele acaba prejudicando os outros. Acabe, pela sua falta de posição espiritual, ao dar ouvido à sua esposa, ele não destruiu só ele, só o reino dele, ali onde eles estavam, mas destruiu toda a nação, porque ele fez com que toda a nação viesse a se encurvar diante de Baal. A Bíblia diz que só sobrou 7.000 profetas que não beijaram a Baal, e o resto, todo mundo se inclinava diante de Baal, até que Deus então faz aquele desafio, para provar para eles quem era Deus. Olha que coisa. Olha, eu fico olhando isso e vendo o quanto Deus é misericordioso, quanto Deus dá ao ser humano a oportunidade de melhora, de mudança. Deus não queria que o povo dele tivesse daquela forma. É como hoje, Deus não quer que a igreja esteja, às vezes, de muita forma, que o povo dele esteja vivendo de uma forma que não é a vontade dele. Mas Deus sempre fala, porque a Bíblia diz que Deus não faz coisa alguma sem que antes avise pelos seus profetas o que vai suceder, o que vai acontecer. E Deus fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, só que chega uma hora que Deus para, cessa, acaba. Deus não fala mais. Porque o dia que você não se sentir, ou eu não se sentir incomodado pelo Espírito Santo em relação das nossas atitudes, dos nossos atos, é porque nós já estamos morrendo espiritualmente. E a pior morte que tem, às vezes ela é lentamente, é a morte espiritual, porque ela vem aos poucos. O esfriamento, o desânimo, a preguiça, a falta de amor para relacionar com Deus, relacionar com o seu povo, relacionar com a igreja, vivendo todo no mesmo espírito, na mesma adoração, no mesmo projeto. Isso vai matando a vida espiritual de qualquer um de nós. E aí é como Jesus disse ali na última igreja, que eu sempre falo, que nós temos que orar a Deus, para que isso não aconteça conosco. Quando Jesus fala ali da igreja Laodiceia, igreja rica, povo rico, povo abençoado, povo próspero, mas um povo que já tinha saído da condição espiritual, estava vivendo agora apenas a religiosidade. E aí o Senhor fala o quê? Se você for morno, eu te vomitarei da boca para fora. Eu te vomitarei da minha boca para fora. Você não vai a lugar nenhum. Então nós temos que olhar para a nossa vida, porque a Bíblia diz uma coisa, presta atenção, que vai passar os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. E essa palavra diz justamente comigo e com você, com toda a igreja, não só conosco aqui, mas com todo o povo cristão. E acho que nunca houve um tempo de um povo crente frio, desanimado como hoje. Não tem na história. Jesus já alertou sobre o esfriamento da igreja, sobre o desânimo da igreja, porque tem líderes que, em vez de pregar a verdade, ficam passando a mão na cabeça de pecadores, de pessoas que têm que melhorar a vida, mas não melhoram.
Onde vamos chegar? Qualquer um de nós, aonde vamos chegar? Vivendo a nossa vida espiritual? Ah, não, eu sou espiritual, eu sei, eu tenho Jesus na minha vida. Aí Jesus faz uma coisa: mostra as obras. Mostra as tuas obras. Se é de Deus, se é de Jesus, mostra as tuas obras, porque a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Então nós temos que pedir a Deus para ter misericórdia de nós, para que essa palavra da última igreja, que é a Laodiceia, a igreja que se aproxima da volta de Jesus, nós venhamos viver na nossa vida esse tipo de vida do qual a Bíblia diz que vai acontecer sobre a vida de muitos. E aí nós temos outro perigo, a questão além de sermos morno, ser vomitado da boca para fora, rejeitado por Jesus. Naquele dia vai dizer assim: Senhor, bater na porta, a porta está fechada, cadê? Tem azeite na lâmpada? A lâmpada está acesa? Tem óleo na lâmpada? Então, Jesus vai dizer o quê? Não vos conheço. Irmãos, pensa uma coisa: morrer você vai, morrer eu vou. Quem de nós vamos ficar aqui? Tem alguém que vai ficar aqui? Por mais que eu tenha alcançado bens, eu tenha conquistado bem, eu tenha conquistado vitória, vai morrer a mesma coisa. Então que o nosso coração não se engane com as coisas desse mundo. Então que o nosso coração também não se corrompa com as coisas desse mundo, e que nós também não venhamos ser desanimados para com as coisas espirituais. Porque, meu irmão, tudo que é dado será cobrado. O que Deus deu para mim, o talento que Deus deu para mim, vai ser cobrado de mim. O talento que Deus deu para você vai ser cobrado de você. Isso você pode ter certeza, porque a própria Bíblia diz: naquele dia todos nós teremos que apresentar diante do Senhor, para prestar conta de todos os nossos atos. E aí entra a questão: o que Acabe fez? Levou o povo a desviar do caminho de Deus. Por quê que Acabe levou o povo a desviar do caminho de Deus? Porque compactuou com a sua esposa, permitiu ela mandar no reino, sendo que ele que mandava. Deus tinha colocado quem? Quem recebeu a unção de rei? Era ele, não era Jezabel. Então não permita que a Jezabel do mundo aí fora, seja o que for, leve você à frieza, ao fracasso espiritual. Governe bem a vida espiritual, governe bem os teus passos na presença do Senhor, governe bem a tua vida, porque a única coisa que vai sobrar dessa terra para nós, e que nós vamos levar, é o que fizemos aqui, é a nossa alma. A única coisa que eu vou levar daqui é a minha alma, e junto com ela vai aquilo que eu fiz, de bem ou de mal, porque eu acabei de dizer que todos terão que prestar conta a Deus naquele dia. Eu posso viver do jeito que eu quiser, ninguém tem direito de me obrigar a nada, por mais que a palavra fale, o pastor pregue, mas o querer está em cada um de nós. O meu líder não pode impor para mim como eu tenho que ser. Ele pode falar, ele pode me cobrar, ele pode me orientar, mas viver aquilo que é passado para mim não depende da minha liderança, depende de mim. E a minha liderança, a partir do momento que ela me cobrou, que ela me colocou no lugar que eu deveria estar, a me abrindo os olhos, então eu devo agora o quê? Seguir ao Senhor. Porque, meu irmão, não permita, como eu já falei, que o desânimo, a frieza, a preguiça ou qualquer coisa do mundo nos arraste para lá. Porque eu vejo os crentes, irmãos, trocam a casa do Senhor, trocam Jesus por nada. Eu acho que, quem aqui não fica um domingo sem ir na casa do Pai, 1 a 2 vezes na semana? Quem vai na casa do Pai 1 a 2 vezes na semana aqui? Todo mundo vai? Vai? Quantas vezes você vai na casa do teu pai? Quantas vezes você vai na semana? Todo dia? Beleza. Quem mais vai quase todo dia na casa do pai com a mãe? Você vai também? Quem mais vai todo dia na casa do pai? Todo dia? Todo dia. Tá. Quem mais vai na casa do pai todo dia? E quem vai 2 vezes por semana?
Você vai 2 vezes por semana? 5 vezes por semana? Você vai 5 vezes por semana? 2. Roberval, 1. Quem mais vai na casa do pai com a mãe 1 ou 2 vezes ou 3 vezes a semana? Michele. E aí, quantas vezes você vem para a igreja? Quantas vezes na semana você vem para a igreja? Sabe que eu estou sendo chato? A Bíblia diz que temos que honrar pai e mãe. Porque honrar pai e mãe é um mandamento com promessa. Quem honra pai e mãe prolongará seus dias sobre a face da terra. Mas que da mesma forma que eu honro meu pai e minha mãe, porque Jesus disse uma coisa: se alguém quiser seguir ele, deve tomar a cruz e seguir. Porque se alguém honrar pai, mãe, filho, mulher, esposa, terra, filho, mais do que eu, não é digno de mim. Então, se você honra mais teu pai e a tua mãe mais do que a Jesus, mas pastor, o senhor está falando uma coisa aí equivocada. Porque eu honro Jesus. Honrar a Deus é mostrar pelo meio dos atos e atitudes, não é só de palavra. Porque é muito fácil dizer que acredita em Deus, até o diabo diz que acredita em Deus, não adianta? Eu não falo que acredita em Deus, olha aqui, e vai além de muitas pessoas, porque ele treme diante de Deus. Mas só que tem uma coisa que o desgraçado não faz: ele não obedece. Não obedece, ele não se sujeita àquilo que ele sabe. Ele sabe que Deus é Senhor, que Deus é acima de tudo, que todo o poder concentra nele, que toda a glória é dele, que toda a honra é dele, mas ele sabe de tudo isso. É como o cristão que sabe de todos os mandamentos, conhece a Bíblia, conhece a palavra, conhece, sabe como se deve comportar, como deve viver, como deve andar, como deve se apresentar diante de Deus, mas não obedece. Está cheio de gente assim, conhece a Bíblia muito bem, mas na prática, no viver, no colocar em prática, não é zero. Uma pessoa assim não está perdendo muito para o diabo. Porque o diabo conhece, estremece, mas não obedece. Então, se nós conhecemos a Bíblia, o que a Bíblia fala, o que ela orienta, nos ensina, mas eu não coloco aquilo em prática, aquilo que Deus está falando, eu estou certo? Então, que nós possamos pedir a Deus, porque nós temos a oportunidade todos os dias da nossa vida de arrependimento, coisa que o diabo não tem. O diabo sabe que para ele está preparado o inferno, para ele e seus anjos. Você sabe que Deus não criou o inferno para o homem, foi para o diabo. Por que o ser humano vai para lá? Por falta justamente de temor a Deus, porque não é sujeito à lei de Deus. E se nós não quisermos submeter à vontade de Deus, à palavra de Deus, irmão, vou te dizer uma coisa: o ser humano consegue aqui na terra, por meio de corrupção, por meio de um jeitinho, dar um jeitinho aqui para muita coisa, só que diante de Deus não vai ter jeitinho, porque naquele dia você vai ter que apresentar as mãos para Deus. Apresenta as tuas mãos, cadê tuas obras? E a pior coisa da nossa vida vai ser ter que chegar diante de Deus de mão vazia, porque não fez nada, porque não cumpriu com o talento que Deus colocou na mão. Vai chegar de mão vazia. E se a mão estiver vazia, o que vai estar na mão? Alguma coisa vai estar. O pecado, a desobediência. Por que a Bíblia diz uma coisa? Que se a tua mão fazer você pecar, corta. Porque é melhor entrar no céu sem uma mão do que ter as duas e ser lançado no inferno. Então cuidado aonde põe a mão. Por que a Bíblia diz? Se o teu pé te faz pecar, corta, né? Porque é melhor entrar no céu sem um pé do que ter os dois e ser lançado no inferno. É lógico que está falando simbolicamente a questão do pecado, indicando para onde meus pés podem me levar. Teus pés podem te levar para o bem ou pode te levar para o mal. Da mesma forma, a mão pode ser usada para o bem, como pode ser usada para o mal. Os olhos é a mesma coisa.
Não é que você vai ter que cortar a tua perna e jogar fora, porque se você não tiver com Jesus, não vai significar nada também. Fosse assim, a pessoa que não tinha uma perna já ia direto para o céu. Então, meu irmão, vamos aprender. O que vale a pena nessa vida é ter certeza absoluta da minha salvação. Porque se eu morrer agora, porque eu não sei, o amanhã eu não sei. Quantos que vão deitar na cama hoje e amanhã não vão amanhecer mais? Quantos que estão nos hospitais que amanhã não vão amanhecer mais? Quantos que estão viajando que de repente acontece alguma coisa amanhã já não vai estar entre os vivos mais? Então que nós venhamos na nossa caminhada com Deus valorizar a nossa vida espiritual mais que tudo. Ame a Deus mais do que você ama você mesmo. Ame a Deus mais do que você ama teu pai, mais do que você ama tua mãe. Ame a Deus mais do que você ama o teu dinheiro. Ame a Deus mais do que você ame qualquer coisa da tua vida. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar aqui, e você vai viver feliz. Não vai te faltar tempo para nada. Porque quando a pessoa tem compromisso com Deus, ela nem atribulada ela é. Uma pessoa atribulada na vida é porque ela não tem tempo com Deus. Porque quando uma pessoa tem tempo para Deus, o caso de Daniel, que orava 3 vezes por dia, era primeiro-ministro do maior império da terra. E o cara orava 3 vezes por dia. Então, quando você tem comunhão com Deus, você nunca vive uma vida angustiada e triste. Problema? Todo mundo tem, como a irmã Sirlei disse. Dificuldade todo mundo tem. Mas Deus vai estar sempre junto com você, para te dar força, para te dar ânimo, para te fortalecer, para dizer assim: olha, se você passar pela água e pelo fogo, eu sou contigo, porque eu não te deixo, eu não te abandono. O que a Bíblia diz? Que quando os olhos do Senhor passam sobre a terra, o que Ele está buscando? Homens e mulheres cujo coração seja nele. Deus está buscando. Como ali em aquela parábola da mulher do poço de Jacó. O que o Senhor disse? Mulher, vem a hora. E é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus usou Elias para levar uma mensagem para o rei, confrontando eles da maneira que eles estavam vivendo. Mensagem boa é aquela que nos confronta, porque ela mostra para nós a realidade do que nós somos. É melhor uma mensagem que nos confronta, que aponta para nós, que toca o dedo na nossa ferida, do que uma mensagem que nos paparica, do que uma palavra: você vai conseguir um carro novo, uma casa nova, Deus vai te dar tudo. Deus tem tudo para nós, mas só que primeiramente Ele nos quer para Ele. Antes de bens, antes de qualquer coisa, Deus quer que eu seja dele, tenha comunhão com Ele. Amém? Então, não seja fraco nas tuas decisões. Não se deixe levar por ninguém, principalmente a respeito da vida espiritual, a respeito da tua casa, dos teus negócios, da tua família. Seja um líder que tenha ousadia para tomar a decisão certa. Não seja conduzido por ninguém. Amém? Porque diz um ditado, né? Que galinha que acompanha pato morre afogada. Quem dá bom dia, diz os nordestinos, quem dá bom dia a cavalo, como é que é o negócio? Quem dá bom dia a cavalo, o que acontece? Como é que é essa frase? Deu bom dia a cavalo, uma coisa mais ou menos assim. Amém? Ah, tá. Amém? Irmãos, você fez aniversário, Manéia? De 19? Então vem cá, vamos orar para você. Você não estava aqui? E a Néia Souza também pede oração para a Ana Lúcia. Lembra de orar, tá bom? Eu quero lembrar os irmãos aqui que amanhã, culto, legado da honra. Amanhã na sede. Que hora vai ser, Tarso? 6 horas da tarde. Esse pregador internacional, Robert Dudu. Isso, é o Robert Dudu aqui. Um pregador internacional que vai estar ali na sede amanhã. Ele é africano? É um africano? Isso.
Um homem tremendamente usado por Deus. Já vi algumas pregações dele. Então estou convidando a igreja. Irmãos, você notou que vocês nunca esforçaram para ir lá na sede? É poucos os que vão ali? Convide. Vamos rever isso na nossa vida? Amém? Às vezes a pessoa esforça para ir para tanto lugar, por que não pode ir na sede 2 horas para ouvir uma mensagem, uma palavra, sendo convocado pela liderança? Meu Deus. Amém? Vamos orar para Manéia? Estenda a mão para cá, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos honras e glórias e louvores ao teu nome pela vida da tua serva, e pedimos, meu Deus, que o Senhor derrame sobre ela a tua unção, que o Senhor a renove, a fortaleça no combate, na caminhada, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor dê a ela muitos anos de vida, que o Senhor abençoe com sabedoria, com unção, avivando cada dia mais a tua obra no coração dela, e que ela seja uma bênção para a casa dela, para a família, para a igreja, para essa cidade, Senhor, que necessitam tanto de homens e de mulheres de Deus, para que possam sempre estar fazendo a diferença. Então que o Senhor abençoe ela, e que muitos e muitos anos de vida venha sobre ela, Pai, com saúde, com a tua bênção, com a tua prosperidade, com a tua mão sobre a vida dela, abençoando e guiando na direção do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, essa data querida, que Jesus abençoe, pela glória a Deus, parabéns, Manéia, que Deus te abençoe cada dia mais, amém? Vamos orar para encerrar? Querido Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, colocamos em Tua presença, Pai, o Teu povo, e queremos despedir o Teu povo, meu Deus, de volta para sua casa, e que a palavra pregada fique no coração do Teu povo, para que saibamos, meu Deus, que o Senhor é conosco, se formos obedientes e fiel ao Senhor e à Tua palavra. Então ajuda cada um de nós a ser fiel, a nos manter firme no propósito que fomos chamados para glorificar e louvar e exaltar o Teu nome. Abençoa, meu Deus, a Ana Lúcia. Nós queremos colocar aquela pessoa, aquela moça na tua presença, que o Senhor entre com providência na vida dela, dando sabedoria para que ela possa, meu Deus, ó Pai, ser abençoada para a honra e a glória do teu nome. Nós oramos e colocamos na tua presença e despedimos em paz o teu povo para voltar para casa em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês e a paz seja convosco, e até domingo, meu irmão, até amanhã, né? Vou falar até amanhã, porque eu creio que alguns de amanhã vão lá na sede, a partir das 6 horas, estar ali participando conosco. O convite está feito, amém? Senhor, abençoe a todos, e no domingo, estejamos juntos aqui para a honra e a glória do nome do Senhor, amém? Domingo é dia de estar na casa do Pai, amém? Concorda comigo? Domingo é estar na casa do Pai, não é? Almoçar na casa do Pai, vem tomar café na igreja então com Deus. Não honra somente o Pai, honra a Deus também, amém? Que Deus abençoe a todos e a paz seja convosco, e até domingo, se Deus quiser, no nome do Senhor Jesus, amém? Pode aplaudir o Senhor bem.